Salmo 121. Eu vou ler o primeiro e os irmãos. Não está certo porque as versões são diferentes. É. Então vamos lá. Eu vou ler só o primeiro então. Elevo os meus olhos para os montes. Pergunta. De onde me virá o socorro? Pergunta. Resposta. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Você diz? Amém. Pai, aplica a palavra no nosso coração. Perdoa os nossos pecados, por pensamento, ações e gestos. E que o nosso coração esteja limpo para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, estou agora. Vocês suportam 20 minutos? Posso? Vale? Eu estou até mais. Porque é assim. Se der o salmo todo, fica aqui para ouvir. Amém. Para ouvir, não. Para ouvir, não é novo. Não, beleza. Meus irmãos, Salmo 121. Interessante que ninguém falou isso para você, mas Salmo 121 tem um segredo muito importante. Todo mundo sabe que ele foi feito pelo salmista. O decoro, quem foi o salmista que fez o Salmo 121? Qual o salmista mais conhecido? Você lembra? Não? Maria, você lembra qual salmista mais conhecido? Não, Adão, o senhor lembra qual salmista mais conhecido? Davi? Tem certeza? É mais conhecido, né? Muito bem, irmão. Davi foi o salmista mais conhecido. Salmo 121, ele fala: elevo os meus olhos para os montes. É claro que o Davi conhecia os montes muito bem. E normalmente, Davi nunca ficava embaixo. Davi sempre subia nos montes. Mas há uma história verídica, real, que os peregrinos que chegavam a Jerusalém, Jerusalém tem a fama, irmão Luiz, de ser uma das cidades mais visitadas do mundo. Interessante que a capital de Israel é chamada de Tel Aviv. Não é Jerusalém. Mas, para os judeus, a capital de Israel é Jerusalém. Então, Jerusalém é até hoje uma cidade muito visitada. Antigamente não era diferente. E os peregrinos, quando viam subindo para Jerusalém, na maioria deles, por exemplo, vamos dar só um exemplo. Se um grupo de pessoas estiver aqui passando necessidade, passando fome, passando sede, para alguns a cidade principal é Jaramataia, né? Ou não? Mais perto aqui é Fremilda, a cidade principal. Não, mas Fremilda não é cidade, não. É. Mas para alguns outros podem achar que a cidade principal é Arapiraca. Os peregrinos que vinham visitar a cidade de Jerusalém, como que Jerusalém era uma subida, eles cansavam. E quando eles estavam subindo, certamente eles pensavam o seguinte: se tiver alguém para me socorrer, desse cansaço que eu estou, dessa fome que eu estou, dessa situação que eu me encontro, alguém que está me vendo é dos montes. Então, o salmista aqui se achava um peregrino a caminho de Jerusalém. Um peregrino significa alguém que está de passagem, que vem pedir socorro, que vem pedir auxílio. E o salmista olha e se vê como um peregrino. E quando esse peregrino vinha subindo em direção a Jerusalém, que ele contemplava os montes, ele ficava assim, para ver se de cima do monte tinha alguém que, vendo ele, descesse dos montes para perguntar: o que é que você está precisando que eu possa ajudar? Porque quem está em cima vê tudo que está acontecendo. É verdade ou não é? É. E o salmista, por isso,
ele diz isso. Elevo meus olhos para os montes. Ele servia como peregrino. De onde vem o socorro? Naturalmente, dos montes. As pessoas, mesmo vendo um peregrino subindo a Jerusalém, nunca se preocupavam em descer para ajudar. Porque a subida para os Montes da Oliveira se gastava as 2 horas. A subida para outros 2 montes se gastava pelo menos 1h30 ou mais. E as pessoas não se preocupavam em descer para ajudar alguém para depois subir de novo. Então, o salmista ciente disso, ele diz: por mais que eu eleve os meus olhos para os montes, eu tenho certeza que de lá não vem socorro nenhum para mim. E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Por que, salmista? Ele fez os céus e a terra. Ou seja, o salmista estava dizendo: se ele fez os céus e a terra, que para mim é impossível fazer, quanto mais me socorrer, para ele é muito fácil. Você está entendendo a mente do salmista? Por isso que ele tinha tanta certeza que o Senhor não o ia abandonar, que ele disse: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Por quê? Porque na subida a Jerusalém, com os pés cansados, as pessoas tropeçavam, muitas vezes caíam, muitas vezes se escoravam nas paredes das ruas estreitas de Jerusalém e derrapavam-se ladeira abaixo. Por isso que ele diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Quando as pessoas estavam cansadas, a única vontade que eles tinham, enquanto estavam subindo a Jerusalém, é encontrar um lugar para dormir. Aí o salmista diz: não dormirá, nem cochilará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O salmista relembra, irmão. Aí, quem está cansado, com sono, querendo deitar, querendo descansar, que está no processo de subir uma ladeira, o que é que ele deseja para descansar? Água e sombra. Aí ele diz: o Senhor é a tua direita, o Senhor é a tua. Alguns textos dizem: o Senhor é a tua sombra. O sol não te molestará de dia. O que é molestar? Molestar é incomodar, perturbar, agoniar. Incomodar. O sol não vai te aperrear. Ou vocês não se agoniam com o sol aqui, quando ele bate 40, 43, 45 graus? Agonia ou não agonia? Sábado que esse fez 22 dias, hoje está fazendo 22 dias, eu olhei no medidor do carro e estava marcando 45 graus. Quando marca 45, a sensação é de 47. Mais ou menos isso. Aí o salmista diz: o sol não te perturbará de dia, nem a lua de noite. Meu irmão, a lua perturba? Não, porque essa lua não tem lua. Não é porque o salmista falou de a lua de noite. Por quê? O salmista estava dizendo o seguinte: é muito maravilhoso, você vai estudar isso. O sol realmente incomoda. Não vai te incomodar de dia, com quentura, com queimar sua pele, com nada. Nem a lua de noite. Ele estava dizendo: até a claridade da lua, se lhe incomodar, quando você for dormir, o Senhor não vai deixar. Você está começando a entender um pouquinho o Salmo 121? É fácil, né? Aí entenda. Nos montes, também, às vezes, quando alguém vinha com interesse de ajudar, não era ajudar. Eles vinham peregrinos subindo a Jerusalém e eles desciam dizendo que ia ajudar. Mas quando chegavam cá, eles assaltavam o peregrino. Então eram assaltantes se passando por ajudante. Você está entendendo? Por isso que o salmista diz: eu olho para os montes, não vem socorro para mim de lugar nenhum. Então, entenda. Você sabia
Pega para mim, por favor. Você sabia que hoje tem circunstâncias que assaltam a sua vida? Uma doutora olha para mim ali, Paulo. Eu vou dizer, tudo que tire o seu sono, tudo que tire a sua paz, tudo que tire a sua alegria, tudo que tire a sua felicidade, tudo que tire o seu prazer, são assaltantes. São assaltantes que te roubam isto que eu falei. E você precisa pedir socorro. Perceba, o salmista só olhou para o céu e disse: o socorro vem do Senhor, porque ele reconheceu as suas incapacidades. Quando nós não reconhecemos a nossa incapacidade, nós achamos que não precisamos de ninguém nem de nada. E eu tinha esse defeito de fábrica. As pessoas cansaram de me ver e dizer: você quer que eu lhe ajude? Não, é fácil, eu consigo. E hoje eu entendo que eu consigo viver fazendo alguma coisa se eu aceitar que eu preciso de ajuda. Quando nós achamos que não precisamos de ajuda, Deus está de braços cruzados. Mas quando a gente entende que a gente precisa, Deus manda socorro. Perceba, irmãos, o salmista não diz que ele pode resolver o problema dele. Ele pergunta de onde vem o socorro. Aí é interessante a gente perceber alguma coisa. Por isso que eu coloquei aqui: a fé começa e recomeça quando nós reconhecemos os nossos limites. Antes de buscar soluções humanas, levante os olhos espirituais e veja que Deus está querendo agir por você. Não, eu vou entregar a Deus, mas antes de entregar a Deus eu vou falar com o meu advogado. Eu vou entregar a Deus, mas antes de entregar a Deus eu vou falar com o meu amigo promotor. Eu vou entregar a Deus, mas antes de entregar a Deus eu vou falar com o desembargador. Eu vou entregar a Deus, mas antes de entregar a Deus eu vou falar com o delegado. Primeiro entregue ao Senhor, e as demais coisas Ele fará. Simples assim. Às vezes a nossa situação parece difícil, mas a Bíblia diz: para Deus nada é impossível. Amados, é fácil de entender de onde esse salmo, até onde esse salmo pode levar-nos. O socorro vem do Senhor. Aí, sabe por que o salmista diz: Ele fez os céus e a terra? Ele estava dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele é capaz de fazer os céus e a terra, se foi Ele que me fez, então o meu problema para Ele é nada. É tão fácil a gente imitar o salmista. O salmista está dizendo: a solução do meu problema não vem do sistema político, não vem do sistema econômico, não vem do sistema tributário, não vem do sistema, seja lá qual for. A resolução do meu problema vem do Senhor. Mas é claro, se como peregrino nessa terra, nós vamos ter pessoas que parecem, se aproximam de nós, parecendo que vão nos ajudar. E a gente até acredita, mas na verdade, quando a gente vai olhar, ela nos rouba. Não é bom isso? É. Tem pessoas que tentam te ajudar você subindo a ladeira do percurso da vida. E às vezes ela se aproxima com rostinho de anjo, com voz de querubins. E quando a gente estende a mão, consciente de que aquela pessoa vai nos levar para cima, ela nos empurra para baixo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que confiar em pessoas é ruim, muito pelo contrário. Mas faça uma seleção de pessoas, porque os peregrinos que subiam a Jerusalém, eles confiavam em qualquer ajuda que viesse, ou dos montes, ou de algum lugar. Mas eles quase sempre eram assaltados, perseguidos e maltratados. Há uma história que diz, daquela história que Jesus contou, que o homem que ia subindo, ia descendo de Jerusalém, e foi assaltado por ladrões, e levou uma pisa e ficou à beira do caminho, e chegou um homem e levou ele para o hospital, e disse: o que for preciso ser gasto, gaste quando vir o pago.
Há uma história que diz que aqueles assaltantes eram judeus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas que nos assaltam, que nos roubam a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso prazer, o nosso ânimo, elas não estão distantes não, filho, elas estão próximas. Por que a decepção dói tanto, Eronias? Porque sempre são daquelas pessoas que a gente não espera. Então, entenda, o salmista tem experiência nisso. Por quê? O salmista já tinha sido traído pelo próprio filho. O salmista, aliás, pelos 2 filhos. O salmista já tinha sofrido consequências daquelas pessoas que viviam próximo a ele. Mas pastor, está na Bíblia? Claro. Quando Saul morreu, Davi resolveu pedir informações se havia algum parente dele, algum parente de Saul vivo. E tinha Mefibosete. Mas quem deu a informação a Davi sobre Mefibosete? Lembra? Chegou um rapaz chamado Ziba, que era assim com Davi. Aí Davi chegou e disse: me dê informação sobre Mefibosete. Amigo de Davi estava junto. Aí Mefibosete disse: aquilo ali, Mefibosete, um aleijado, um coitado sem futuro, está lá em Lodebar. Presta não. Então, irmãos, sabe o que o salmista entendeu? Que Deus tem poder para agir. Evidentemente, se Ele criou os céus e a terra, se Ele fez o universo, Ele pode fazer a sua solução do seu problema acontecer em um estalar de dedos. Entenda, quando tudo parece grande demais, lembre-se que Deus é maior que tudo. O salmista achava que os problemas dele eram do tamanho gigante, gigante como os montes, mas ele lembrou: eu tenho um Deus que fez os céus e a terra. E o salmista ainda diz: ei, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Sabe por que o salmista disse isso? Porque para um peregrino tanto era perigoso a chegada como a saída. Na chegada era perigoso porque os assaltantes achavam, justo, que o peregrino estava trazendo alguma coisa importante para ofertar no templo. Na saída era perigoso porque os ladrões achavam que o peregrino estava levando alguma coisa de valor de Jerusalém. Está difícil ou está fácil entender? Está fácil. Então vejamos, não coloque a sua confiança na criação, coloque no Criador. Quem é a criação de Deus? Nós. Coloque no Criador. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deve confiar em ninguém, não é isso. Eu estou falando que a gente não pode colocar nas pessoas a confiança como se elas fossem a última solução para o nosso problema. É isso. Isso não pode acontecer. Então, vejamos. Aí eu vou pular aqui algumas coisas. O salmista diz: ele não deixará só o teu pé, ele não dormitará, ele não dormirá. Por que o salmista diz? Porque muitos dos ladrões, ou mesmo pessoas de bem, estavam lá de cima para estar de olho em quem entrava e quem saía de Jerusalém. E os assaltantes ficavam atentos, mas chegava uma hora que o cansaço batia e eles dormiam. Mas Deus não está nos montes, Deus está acima dos montes e Ele não dorme. É gostoso o Salmo 121, né, irmão? O salmista estava dizendo o seguinte: você está preocupado com quem está nos montes? Assaltantes, mesmo pessoas de bens, mas que não descem para ajudar? Olhe para cima dos montes. Por isso que eu disse: ela dos meus olhos para os montes, de onde meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. O Senhor está acima, que fez os céus e a terra. É como se ele estivesse dizendo: olha, o meu socorro vem do Senhor. Você quer saber o que ele fez ou o que ele faz? Quero. Eu vou dizer só 2 coisas que ele fez: o céu e a terra. Ele não deixará passar o teu pé, ele não dormirá, ele não dormirá, pois ele não guarda só uma pessoa.
Ele é o guarda de Israel. Israel é uma nação. Eu só estava dizendo, olha, se ele guarda Israel, que é uma nação, ele não vai guardar uma pessoa. Vamos encerrar, porque você já está cansado. Você descansa porque Deus não dorme. Por isso que o Salmo 4 diz, irmã Adriana, eu logo que me dei, durmo. Esse salmo não vale para mim, porque logo que eu me dei para mim. Aí o salmo diz, logo que me deito, durmo, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Então entenda, Deus é a sombra que protege. O que ele diz no versículo 6 mesmo do Salmo 121? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O 6 é. 6. O sol não te molestará, dia nem a lua de noite. Acho que é o 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor te protegerá de dia e de noite. Deus é o guarda nas batalhas do dia, nas inquietações da noite. Nada escapa do cuidado de Deus. Frase para você refletir. Deus não apenas protege. Deus não apenas é um protetor distante. Ele é a sombra que te acompanha. Se você não entendeu, eu vou te explicar. O que o salmista estava dizendo aqui foi o seguinte: meu irmão, o senhor consegue se livrar da sua sombra? O senhor consegue se livrar dela? O salmista estava dizendo aqui que como a gente não se livra da sombra, quando Deus está junto conosco, onde a gente pisa, ele pisa, onde a gente está, ele está, onde a gente chega, ele chega. Foi isso? Salmo 121. Talvez você não tenha ouvido isso ainda. Deus guarda a tua vida, Deus guarda o teu caminho, Deus guarda o teu futuro, Deus guarda o teu presente, como guardou você no passado. Deus guarda. E é por isso que a gente descansa. O Senhor te guardará de algum mal. Hein? Eu estou mais ver aqui. É mesmo? O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor, não, é porque a gente, é muito impactante isso. O Senhor te guardará de todo mal. Sabe o que significa isso? Deus te guarda do mal interno e externo. Aqueles que estão perto, daqueles que estão longe. Daqueles que podem querer te matar com a flecha, daqueles que podem querer te matar com um tiro, daqueles que podem querer te matar em uma armadilha, daqueles que podem querer te matar com calúnia. Ele vai guardar de todo. De qualquer jeito você está guardado. Aí ele diz, ele guardará a tua alma. Internamente e externamente. Internamente ele guarda a alma. Por que a alma? Porque a alma guarda as emoções. Porque a alma guarda as intenções. Porque a alma guarda todos os seus impulsos. É tristeza, é angústia, é emoção, é alegria, é prazer, é satisfação. Tudo está na alma. Aí o texto está dizendo, o Senhor vai guardar a tua alma. Se o diabo joga uma cilada na tua alma para te causar tristeza, o Senhor guarda. Se Satanás manda uma cilada para te causar angústia, o Senhor guarda. Se Satanás manda uma cilada para te causar decepção, o Senhor guarda. O Senhor vai guardar a tua alma. Aí ele guarda na entrada, na saída, na chegada e quando você for embora. Em qualquer lugar que você for, o Senhor está te guardando. Eu vou encerrar porque Deus guarda você hoje, amanhã e sempre. Desde agora e para sempre. A sua proteção é toda hora, todo dia, todo instante, em toda a sua vida. Caminhe com confiança. Deus está no começo, no meio e no fim da situação. Quando você chegar, Deus já estava lá. Onde você tem buscado o seu socorro. Você busca, confia nas circunstâncias. Não faça isso. Confie no Deus que controla tudo, hoje e sempre. Só um minuto, encerra. O Salmo 121 nos lembra
que na nossa jornada Deus está em todo lugar, nos contemplando, nos vendo, nos protegendo. Quando olhamos para os montes e vemos os desafios, Deus já está olhando para nós, trazendo a solução. Amém? Vamos encerrar? Vamos orar? Quem está arrependido, levanta a coisa bem. A pessoa está aqui, não, pai. Pai, louvamos por este culto abençoado. Pelos irmãos que vieram, irmão Adão, irmã Adriana, irmão Eronias, irmã Maria, a minha esposa, o irmão Luiz, a Nicole e a Maria. Pai, desperta o povo de Rota do Xingu para vir cultuar. Te louvamos pelo culto de hoje, Senhor. Nos dê condições de garganta para o culto de logo mais em 7 casas. Ajude-nos, socorra-nos, proteja-nos para todo o sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe. Até quarta-feira.